com todos os irmãos, amém? Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 1. Salmos 118, 1. Diz assim: Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deus é bom, quem concorda? Diga amém. Deus é muito bom, irmãos. E a cada momento que a gente passa na vida, Ele vai nos mostrando cada vez mais isso. Cada vez mais a força do amor que Ele tem para conosco. E tudo aquilo que Ele tem de bom para derramar sobre as nossas vidas. Porque Ele se importa conosco, não nas grandes coisas apenas, mas Ele se importa conosco nos detalhes. E coisas pequenas do dia a dia. É isso que nos deixa mais, assim, maravilhados com o poder dEle, né? Com o amor dEle. Aconteceu conosco, comigo e com a Ju, esses dias. No começo do mês, eu estou em férias ainda, essa minha última semana de férias, do meu trabalho. E nós estávamos viajando, eu e minha família, e recebi uma mensagem do pastor, na qual o pastor perguntava se eu tinha disponibilidade de trazer a palavra numa quinta-feira. Era uma quinta-feira, já umas 2 quintas-feiras para trás, não recordo exatamente qual quinta-feira. E como eu estava lá e nós ainda estávamos fora de Curitiba, eu não ia voltar para cá. Aí eu falei para ele: pastor, infelizmente, eu não estou em Curitiba, eu não estou por aí. Aí ele falou assim: então tudo bem, fica para uma próxima. Aí ele encerrou a mensagem, né, agradeceu, mas aquilo ficou na minha cabeça, né. Depois que passou a quinta, eu pensei assim: nossa, eu devia ter subido. Eu não devia ter ficado. Eu devia ter saído de onde eu estava e ido até lá para levar a palavra, porque a gente fica muito feliz de trazer a palavra. Porque a gente sente o poder de Deus agir. E aquilo me incomodou. E faz umas 2 noites, eu estava orando sobre isso. E eu orei e pedi perdão a Deus por não ter vindo trazer a palavra naquela quinta. Porque toda vez que o pastor me chama, eu entendo que não é o pastor Tiago, mas sim que é Deus. Então, sempre dá um temor, assim, para quem não vem tanto aqui na frente, né? Dá um temor, assim, começa a tremer as pernas, assim, um pouco. Mas eu sempre enfrento isso e digo: não, eu vou. Só que dessa vez eu disse que não, né? Isso me incomodou. Mas daí eu recebi, na mesma noite que eu estava orando, eu fiquei orando até umas 1 e pouco da manhã. E na manhã seguinte, quando eu peguei o celular, estava a mensagem do pastor lá: você podia pregar na quinta-feira. Pensa a felicidade. A resposta: Deus é rápido. Ele age nos detalhes, né? E aconteceu a mesma coisa com a Ju, não sobre trazer a palavra, mas sobre algo que ela queria. Ela queria comer um doce. Ela saiu de viagem lá, quando a gente voltou de viagem, ela queria comer esse doce. E eu não comprei o doce para ela. Olha que marido, né? Eu não comprei. Mas enfim, ela queria o doce. Aí nós voltamos sábado, domingo ela veio na igreja, uma irmã da igreja, que eu não vou contar aqui, se nós vamos pedir para ela o doce, né? Trouxe o doce e entregou para ela, num potinho. Veja que coisa. Quantas vezes vocês vêm na igreja e alguém traz um potinho com doce que você queria? É difícil, né? Mas para Deus, como diz o pastor, nada é impossível, até as pequenas coisas. E ela ficou feliz. E estava muito bom, que eu provei do doce também. Estava muito bom. Então, irmãos, Deus é bom, como diz aqui, e a misericórdia dele dura para sempre. Por mais que a gente tenha pecado, por mais que a gente, às vezes, não cumpra com o que diz a palavra, por mais que a gente se sinta envergonhado, às vezes, perante ele, mas o amor dele dura para sempre e ele sempre será bom. Amém?
Então vamos para a palavra de hoje. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Mateus, capítulo 19, versículo 16. É um texto bastante conhecido dos irmãos, mas a palavra é viva, a palavra é atual. Amém? Então vamos ler. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. É a parábola do jovem rico. Já no início dessa nossa reflexão de hoje, começa com uma pergunta: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna? Acredito que essa pergunta ainda está na mente de muitas pessoas que não conhecem a Jesus. Muitas pessoas neste mundo ainda têm essa pergunta: o que eu faço para ir para o céu? Geralmente é um tabu. Você chega para alguém assim, você sabe o que fazer para ir para o céu? A pessoa dá aquela pensada, né? Começa, acho que vir um filme da vida da pessoa na mente dela, e ela pensa assim: eu não mato, eu não roubo, eu acho que eu sou bom, eu não minto, eu não traio, eu acho que tem que fazer isso, ser bom assim, dessa forma, para ir no céu, para ir para o céu, né? Foi exatamente isso que o jovem tinha em mente, esse jovem rico. Por quê? O que ele respondeu para Jesus? O que eu faço para ter a vida eterna? E ao ser questionado, ele disse que ele estava seguindo os mandamentos: não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, que não mentir, né? Honrar o pai e mãe. Isso estava afligindo a mente dele, assim como aflige a mente de muitas pessoas. E é sobre esse o nosso tema de hoje, que é o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? É a salvação. Como o pastor falou, o primeiro passo é a salvação. Deus tem muito mais para fazer chegar até nós, mas o primeiro passo é a salvação. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, com base nesse texto. Analisando essa pergunta do jovem, qual que é a primeira constatação que a gente vê? Tem um erro, não tem? Tem um erro na pergunta. E o erro não é a pergunta em si, mas sim o sujeito. Quando ele coloca assim: o que farei eu, no caso, né, de bom para ter a vida eterna? É aí que está o erro. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos para ter a vida eterna. É Deus que é o único capaz de nos dar a vida eterna. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra diz assim. Então, não há nada que eu faça que eu possa trocar pela vida eterna. Mas se eu salvar tantas pessoas da morte, se eu doar meus órgãos,
se eu fizer qualquer coisa, a gente não vai conseguir comprar a vida eterna. Porque não é por obras, mas sim pela graça de Deus, pelo favor imerecido dele. Amém? Então, essa é a primeira constatação. Nós não somos capazes, mas Deus é capaz. Por isso que toda a honra e toda a glória são dele. Para ele, toda a honra e toda a glória. 1 Timóteo 1,17 diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém? Ele é o único que é digno, como nós cantamos várias vezes aqui, nesta igreja, nesse templo, né? A igreja somos nós. Eu fico imaginando, assim, quando fala da glória de Deus, o tamanho que não deve ser. A gente não tem como mensurar. Quem gosta de esportes aqui? Eu também gosto de alguns. E quando a gente está acompanhando aquela final de campeonato, em que o time está perdendo, e no último minuto, ele consegue virar o placar e ganhar aquele campeonato. O estádio parece que pega fogo, as pessoas pulam de alegria, alguns choram. Em Olimpíadas é normal a gente ver isso. As pessoas chorando porque ganharam uma coroa ali que perece, né? Como Paulo diz, uma coroa perecível. E a pessoa chega naquele auge da alegria, aquela glória. Só que toda aquela glória é de Deus. Aquele atleta que está experimentando aquilo, ele está experimentando um pouco do que é a glória de Deus. Ele está experimentando a presença de Deus naquele momento da glória. Porque a gente não pode fazer nada por nós. Tudo que a gente faz de bom, a honra e a glória é dele. Amém? Então, quando a gente imagine a maior vitória da sua vida, o mérito não é seu, é de Deus. Então, aquela felicidade que você sentiu, foi Ele que te deu. E toda a glória é dele. Todas as vitórias de todos nós, no mundo todo, são dele. Então, imagine o tamanho disso. Imagine a felicidade que é nós sentirmos um pouco da glória dele. Se em coisas pequenas, como um campeonato, já são assim, imagine as coisas grandes que ele tem guardado para nós. Coríntios diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, eu acredito que é algo muito bom. E é por isso que nós devemos sempre nos voltar a Ele. E segundo ponto, sobre esse texto também, que fica bem claro, é que a gente não consegue, olhando para as pessoas, dizer se ela é salva ou não. Por mais que as pessoas demonstrem, a gente vê pelos frutos da pessoa, né? O que ela faz, os frutos da vida da pessoa já demonstram mais ou menos de quem ela é. Mas não podemos garantir, porque a gente não vê o coração da pessoa. Lá em Apocalipse diz que muitos vão dizer: eu curei pessoas, eu expulsei demônios, eu fiz tal coisa, e Deus vai dizer: eu não te conheço. Então, por mais que a pessoa aparente ser algo, não quer dizer que ela seja. E a gente vê isso na vida do jovem rico. O jovem rico, imagine, como o nome já diz, né? Ele era rico, tinha muitas riquezas. E como na conversa com Jesus ali, a gente vê que ele seguia os mandamentos. Não todos, mas seguia aqueles que Jesus citou ali. Não matar, não furtar, não dar falso testemunho. Se ele estava procurando a Jesus, é porque ele queria ser instruído na palavra. Então, eu presumo que ele era alguém que frequentava a sinagoga.
Era alguém que ia à igreja da época. Era uma pessoa que todos olhavam assim e pensavam, não, tá aí se fosse hoje, está aí um cristão modelo. Ele vai lá na igreja, ele se instrui na palavra, ele ajuda o próximo, porque diz aqui que ele ajudava o próximo. Ele fazia coisas boas para as pessoas. Está aí, acho que vai para o céu. Não tem como saber. Se fosse hoje, ele poderia estar sentado ao nosso lado na igreja. Não tem como saber. Porque só Deus vê o coração. Então aqui, a gente faz esse paralelo com a nossa vida. Se a gente olhar, pega ali, por exemplo, acho que todos, ou a maioria são ativos nas redes sociais, né? Você pega ali o Facebook e começa a olhar a vida das pessoas, né? Parece que é uma coisa, mas às vezes não é. Na grande maioria das vezes não é. E nós, seres humanos, nós temos uma característica de esconder aquilo que a gente sente. A gente só mostra aquilo que é bom, mas aquilo que é ruim a gente esconde. Por exemplo, quais mulheres, eu vou trazer para o lado das mulheres, que usam uma roupa que valoriza o defeito dela? Muito raro. Até eu escondo com a minha roupa, a minha barriguinha, tento usar uma coisa mais, né, para dar uma quebrada. Né? Imagine as mulheres, a tendência nossa é esconder o defeito, não mostrar. Na nossa convivência com as pessoas estranhas, geralmente a gente é só sorriso. A gente não mostra a parte ruim. A parte ruim fica para a família, né? Geralmente para o cônjuge, coitada da minha esposa. Mas enfim, fica para o cônjuge, que é para quem convive com você intimamente, para quem você se mostra como você verdadeiramente é. E como o Espírito Santo está dentro da gente, ele sabe como a gente é. Não tem como mentir para ele. Ele está dentro da gente. Ao redor, por cima, no mar, nos mais profundos vales, nos mais altos montes, não há como se esconder de Deus. Então, por mais que a gente representa papéis na nossa vida, no nosso trabalho, a gente tem um papel. Na nossa casa, a gente tem um outro papel. Na nossa igreja, a gente tem um papel. Mas quem realmente a gente é, só Deus para saber. Então, essa é uma outra constatação. Que nós não temos capacidade de identificar quem é salvo. Assim como as pessoas não tinham como dizer se o jovem rico tinha ou não algum pecado escondido. Só Jesus que revelou. Né? Em Hebreus diz o seguinte, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só a palavra de Deus, Jesus é a palavra. Só Ele pode penetrar no nosso coração, como diz aqui, como uma faca, uma espada, e dividir a alma do espírito, juntas as medulas, discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções. Só Ele é capaz. Mais ninguém. Amém? Foi isso que aconteceu com o jovem. Só Jesus viu ali que ele amava mais as riquezas do que a Deus, nesta passagem. Amém? O terceiro ponto diz o seguinte: não tem como nós darmos o primeiro passo, que é a salvação, sem ter um encontro de fé com Jesus. Não tem como. É impossível. Tem que passar por Ele. E a gente vê assim na trajetória de Jesus, na cruz, que pessoas improváveis de ter a salvação alcançaram. O primeiro na rota da cruz ali,
a palavra não diz se ele foi salvo ou não, espiritualmente falando, mas diz que ele foi salvo da morte do corpo, que é Barrabás. Barrabás estava para ser condenado à crucificação. E quando Jesus foi condenado injustamente, quem foi liberto foi Barrabás. Então, ele foi o primeiro a ser salvo, ainda que só no corpo, da morte física. Ele foi salvo por Jesus. E ele só passou do lado de Jesus, né? Eles ficaram em pé, um do lado do outro. E a glória e o poder de Deus é tão grande que essa bênção passou para ele. E ele foi salvo da morte física. Eu não sei dizer se a trajetória dele depois, se ele foi servo de Deus, se ele recebeu a salvação. Mas nesse momento a palavra diz que ele não foi morto. Foi o primeiro. Depois, quando Jesus estava na cruz lá, tinha aquele ladrão, aquele criminoso, em que Jesus disse que hoje mesmo estará comigo nos céus. Foi o segundo, na cruz. Depois que Jesus entregou o Espírito, fomos todos nós. Glória a Deus, né? Então, a salvação, nós temos que ter um confronto com Jesus. Um encontro real com a palavra, que é Ele. Porque só a palavra revela aquilo que tem no nosso coração. E foi isso que aconteceu com o jovem rico também. Ele estava obedecendo nos mandamentos da lei. Tem mandamentos horizontais, que são mandamentos que Deus instituiu para nós convivermos bem com os nossos irmãos ali, que é justamente esses que o jovem rico obedecia, que era o não furtar, não matar, não dar falso testemunho. E tem os mandamentos que são verticais, que são do nosso relacionamento direto com Deus, que é não ter outros deuses diante de mim, não fazer imagens de escultura, não adorar deuses estranhos. São mandamentos verticais. E aqui mostra que nos mandamentos horizontais, que dependia dele para com os outros, ele estava bem, ele obedecia. O problema estava em relação dele para com Deus. Porque ele acreditava que a salvação vinha pela força do braço dele. Era algo que ele podia fazer. Por que isso? Porque ele era rico. Ele achava que, como ele tinha as coisas com facilidade e dependia dele, ele estaria seguro para adquirir a salvação. Então ele teve esse erro em relação aos mandamentos dele para com Deus. Mas Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós. É dom de Deus, é algo que Deus coloca no nosso espírito. Amém? Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que a cura de toda a maldade, todo o mal do nosso coração, vem através da oração. Aqui no texto dá para ver isso também. Quando que foi revelado que ele confiava mais na riqueza do que em Deus? Quando ele conversava com quem? Com Jesus. Conversar com Jesus é o quê? É orar. Então nós podemos fazer da mesma forma hoje. Para nós vermos o que tem de errado no nosso coração, a gente tem que orar. Porque só através de oração é que o Espírito Santo convence o nosso espírito daquilo que a gente está fazendo de errado. Então nós temos que orar mais e mais para nós crescermos, assim como ele fez. Desculpe. Porque em Provérbios 21:2 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Tudo que a gente faz, aos nossos olhos, parece certo. Até as coisas erradas.
Se a gente pergunta para um bandido por que ele assaltou o banco, ele diz que não teve oportunidade. E parece que isso é justo para ele. Por que ele matou aquela criança? Porque ele estava me irritando. Parece justo aos olhos dele. O único que convence da injustiça é a justiça de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Então temos que orar, buscar cada vez mais a Deus. Já aconteceu com os irmãos de estar orando, comigo já aconteceu, por uma coisa e a gente sair pensando em outra? Está orando por alguma coisa, de repente vem aquela voz e fala uma coisa, mas eu não estava orando por isso. Mas Deus revela uma coisa que está no nosso coração, só pelo fato de a gente estar conectado com Ele. A gente nem estava perguntando aquilo para Ele, mas Ele revela. E a gente consegue, através da revelação dEle, se a gente for humilde, como diz a música, né? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar a minha vontade de fazer o errado, aí eu vou crescer. Sacrificando aquela vontade de pecar. Por amor a Deus, eu consigo crescer. E é através da oração. Porque a oração em si já é um sacrifício. Porque a gente parar ali e dispor de um tempo para Deus, nesse mundo corrido de hoje, às vezes é difícil. Tudo convida a não fazer. Mas nós temos que, como diz o pastor, agir com violência, submeter, dizer para a nossa carne, eu que mando. Ela quer ir para um lado, você não, eu que mando, fica aqui. Que a carne quer fazer o que ela bem entende. Ela quer comer, ela não quer fazer exercício, ela quer descansar, só quer ficar assistindo TV. É ou não é verdade? A gente tem que submeter a carne, hoje você vai comer só coisa fitness. Hoje você vai correr, dar uma volta no parque. Agora você vai orar, fica aqui orando. Sono? Não. Carne, me obedeça. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser mais forte que isso aqui. Porque o que está aqui dentro é muito maior do que isso aqui. Amém? E por último ponto, que essa mensagem, essa reflexão do Jovem Rico nos traz, é que é uma mensagem evangelística. Que quando ele diz assim, vá, distribua os seus bens aos pobres, depois venha e me siga, eu posso trazer para uma interpretação a nível espiritual. Ele era rico de coisas materiais. O que Jesus mandou ele fazer? Repartir as coisas em que ele era rico. Todos nós somos ricos. Talvez não em coisas materiais. Alguns talvez sejam. Mas alguns não, em coisas materiais. Mas todos têm algo que Deus colocou. Que tem bastante na nossa vida, no nosso coração. Tem algum irmão aí que é bastante alegre. Ele pode repartir a alegria dele. Aquilo que ele tem de bom. Os irmãos que têm um dom. Dom é algo que a pessoa recebe. Ela não fez nada por aquilo. Dom de cantar, por exemplo. Ele pode vir aqui na frente e cantar para Deus e abençoar toda a igreja. Os músicos, dom de profecia. Isso a nível espiritual. Mas todos nós temos bastante alimento da palavra. Todos nós, terça, quinta e domingo, estamos sendo alimentados. E esse alimento é mais que suficiente para nós, ele sobra. Ele vai para uma despensa, porque a palavra diz que nós somos dispenseiros de Deus. Né? Ele vai para uma despensa. E se ficar lá, estraga. Nós temos que distribuir. Quantos pobres de palavra tem aí no mundo? Foi isso que ele falou para o jovem rico. Dê o que você tem em abundância para os outros, depois me siga. Nós temos palavra em abundância. Nós temos que falar de Deus para as pessoas. Distribuir a palavra para todos.
E é por isso que também é uma mensagem evangelística. Amém, irmãos?